Bom, começando aqui mais uma aula hoje, onde o tema da vez vai ser microbiologia médica, mais especificamente falando sobre a bactéria Salmonella. Então, quando a gente quer falar da Salmonella, primeiro a gente tem que entender a qual família de bactérias a Salmonella vai pertencer. Então, nesse caso aqui, ela vai pertencer a uma família chamada de Enterobacteriaceae, que é uma família que se classifica da seguinte forma. Bom, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente está falando de classificação de bactérias, a gente tem que falar de acordo com aquilo que a gente está vendo no microscópio ou vendo segundo algum teste. Então, essas bactérias dessa família Enterobacteriaceae vão ser bactérias gram-negativas. O que é isso de gram-negativa? Gram-negativa se faz referência a um teste de coloração que é feito com essa bactéria, que uma bactéria gram-positiva, devido à composição dela, nesse teste de coloração, ela vai receber uma cor, ela vai receber uma cor azulada ou uma cor meio roxa. E quando essa bactéria ela é gram-negativa, ela vai receber uma cor meio avermelhada. Então, essas bactérias do grupo Enterobacteriaceae são gram-negativas, vão habitar o intestino de humano e animais, e vão representar cerca de um terço de todas as bactericemias de todo o mundo. Ou seja, de todas as doenças derivadas de bactérias, um terço dessas bactérias vai ser desse grupo das Enterobacteriaceae. Então, falando sobre a morfologia agora, morfologia é basicamente sobre o formato dessa bactéria. Então, essa família Enterobacteriaceae é composta por bactérias que têm formato de bacilos pequenos, que é aqui como a gente pode ver. Bacilos são basicamente bactérias quando eles têm esse formato de bastão. São móveis, ou seja, significa que a maioria das bactérias dessa família das Enterobacteriaceae vão possuir a capacidade de se movimentar. A maioria porque com exceção da bactéria do gênero Shigella e Klebsiella, que não são tema nessa aula, essas duas, Shigella e Klebsiella, são as únicas dessa família que não vão ter essa capacidade de se movimentar. Então, quase todos os gêneros vão possuir fímbrias ou pile, que são basicamente esses pelinhos aqui que saem da bactéria, que tem como a função de fazer essa bactéria se fixar no local onde ela vai agir. E as bactérias móveis dessa família estão rodeadas por flagelos. Flagelos é basicamente como se fosse esse rabinho que sai da bactéria. E quando a gente fala que ela está rodeada por flagelos, significa que ela possui flagelos perítricos, que é basicamente isso aqui. Que é a bactéria, esse bastãozinho aqui, nesse caso, que está rodeada completamente por flagelos, que sai flagelo de basicamente todos os lados da bactéria. Então, quando sai flagelo de todos os lados da bactéria, a gente chama essa bactéria que possui flagelos perítricos. Então, falando agora mais especificamente agora sobre o gênero da Salmonella, essa bactéria do gênero Salmonella vai possuir mais de 2.500 serotipos. E o que é um serotipo? Serotipo é basicamente uma subdivisão dessa bactéria. Então, vai ter a família, que é aqui a Enterobacteriaceae. Dentro dessa família da Enterobacteriaceae, a gente vai ter a bactéria do gênero Salmonella. Aí, dentro desse gênero Salmonella, a gente vai ter mais de 2.500 subdivisões, mais de 2.500 serótipos desse Salmonella. Aqui, a Salmonella podendo colonizar quase todos os animais, isso vai incluir os humanos, equinos, ratos, vários tipos diferentes de animal. Porém, claro, alguns serótipos vão dar doenças, patógenos apenas em animais e alguns vão dar apenas em humanos. E a contaminação dessa bactéria da Salmonella se vai dar pela contaminação fecal oral, ou seja, no geral, a maior parte da contaminação vai ser por causa de ingestão de alimentos.
Então, aqui falando especificamente sobre a transmissão e a infecção, a transmissão vai se dar a partir de água e alimentos contaminados, como carnes e ovos crus ou mal passados e derivados do leite. Então, por exemplo, pessoal que bebe água de poço, pessoal que eu já vi muito acontecer, de comer ovo cru. Esse pessoal que tem esse tipo de consumo de alimento, ocorre sim o risco de contrair a salmonela. E também outro fator aqui é a falta de higiene durante o preparo. Isso também é um fator bem relevante. E em respeito à infecção, essa bactéria salmonela, ela vai atacar o intestino delgado, mais especificamente as placas de Peyer, que são essas plaquinhas aqui que estão colocadas na mucosa do intestino delgado, e elas vão ter a função de produção de células imunológicas, de imunoglobulinas, e na produção de vários anticorpos do corpo. Ou seja, quando essa salmonela ataca o intestino delgado e essas placas de Peyer, ela vai estar diretamente interferindo na sua imunidade, de forma direta, já que essas placas de Peyer são um grande produtor de anticorpos do nosso corpo, um dos, no caso. Então, falando aqui sobre o quadro clínico dessa bactéria salmonela, alguns sintomas que essa bactéria vai trazer para a gente quando ela evolui para um caso patológico. Começando pelo mais frequente aqui, mais comum de se acontecer, que são a famosa gastroenterites, que são mais frequentes no verão. Vão ter um período de incubação de mais ou menos 3 dias, ou seja, depois de cerca de 3 dias que a gente consumiu o alimento, a água, ou que estava contaminado com a salmonela, pelo menos 3 dias depois, pode ser que aconteça uma gastroenterite. São mais frequentes no verão, devido a que no verão acontece mais, por exemplo, reuniões, mais confraternizações ao ar livre, e essa confraternização ao ar livre deixa mais propenso a que os alimentos estejam infectados. Vai durar mais ou menos um período de 24 a 48 horas, ou seja, 1 ou 2 dias vai durar isso normalmente. E os principais sintomas aí que vão vir essa gastroenterite são náusea, vômitos e diarreia, com uma resolução espontânea de 2 a 7 dias. Ou seja, eu fui lá, ingeri o alimento contaminado, o sintoma ou a patogenicidade mais comum que vai dar em mim, que provavelmente vai dar em mim, vai ser essa gastroenterite, que vai durar mais ou menos de 24 a 48 horas e normalmente vai se resolver sozinha sem nenhum tipo de tratamento. E a complicação mais comum que a gente vê de gastroenterite são em crianças menores de 1 ano, que em países principalmente tropicais da América do Sul, principalmente, em crianças menores de 1 ano, as gastroenterites, devido a bactéria da salmonela, na das gastroenterites em geral, as gastroenterites são um grande causador de mortes. E essa morte normalmente vai se dar devido a casos de desidratação. Ou seja, quando a criança ela contrai essa gastroenterite, ela tem essa chance de ocorrer a perda de líquidos, a perda de eletrólitos, e essa perda de líquidos e eletrólitos acaba levando ao óbito. Aqui, septicemia e bactericemia, que septicemia a gente vai definir como uma infecção grave e generalizada no nosso organismo. E bactericemia a gente vai definir como a presença de bactérias no sangue. Então, essa nossa bactéria salmonela, ela vai gerar, primeiro, mais comum, a patogenicidade mais comum, que é a gastroenterite, e também, em alguns casos, pode causar septicemia, que seria uma infecção, basicamente infecção generalizada no nosso corpo. Então, todos os serotipos podem causar, então, todos os serótipos da salmonela que conseguem entrar em contato com o humano podem causar septicemia, claro.
Porém, os mais comuns de acontecer a septicemia é a Salmonella Typhi, Paratyphi e Chlorella suis. São essas três mais comuns. Onde o risco mais alto vai ser em pacientes pediátricos, geriátricos e imunodeprimidos, como por exemplo portadores de HIV, por exemplo. Aí dessas septicemias que acontecem devido à salmonela, a septicemia mais comentada, assim, mais falada em tanto em questões como até mesmo questões, provas assim, é a febre tifoide e a febre paratifoide. Sendo que a febre paratifoide é apenas digamos, uma versão menos grave da febre tifoide. Então, a febre tifoide em si, ela é causada pela salmonela, como já falei antes. Salmonela cujo o serotipo é a Salmonella Typhi. Já a febre paratifoide pode ser causada por Salmonella Paratyphi, Salmonella Scott-Mullery, que também tem um nome antigo, que antes tinha o nome de Paratyphi B, e por Salmonella Hirschfeld, que antigamente tinha o nome de Paratyphi C. E esses nomes novos aqui, Scott Muller e Hirschfeld, já são nomes que estão presentes no Murray, nona edição. E essa febre paratifoide e a febre tifoide, a incubação da salmonela vai durar cerca de 14 dias, ou seja, 14 dias após a ingestão do alimento contaminado, da água, do alimento, enfim, aí é que vai começar a doença, a febre tifoide, a paratifoide de fato. E essa febre tifoide, a paratifoide, ela vai ter algumas fases que ela vai ter que passar para chegar a seu desenvolvimento completo e, por fim, a sua cura. Então, a fase 1 aqui, que é a fase chamada de bacteriana ou fase de incubação, que é basicamente após aqueles 14 dias, a primeira semana, onde o paciente ele vai apresentar um quadro febril de evolução progressiva, ou seja, no início da semana ele vai estar uma temperatura assim, já só um pouco elevada, talvez uns 38 graus, uns 38, e lá para o final da semana, aí ele vai começar a aparentar uma temperatura já mais elevada, uma temperatura de 39, 9,5, 40. E esse quadro febril vai estar acompanhado de cefaleia, mal-estar em geral, astenia, anorexia, mialgia, prostração, dor abdominal difusa e vômitos. Vômitos aqui é basicamente o principal sintoma que vocês vão ter que lembrar. E também é muito presente aqui o sinal de Fagete. O que é o sinal de Fagete? É um sinal que a gente vê que tem baixa pulsação radial aqui, na pulsação radial, junto com o quadro febril. Esse é o sinal de Fagete. Baixa pulsação radial junto com o quadro febril. Aí a fase 2, que também é conhecida como fase hiperreativa ou fase de estado, que é aí onde vão começar os sintomas de verdade. Semana 2 e 3, segunda e terceira semana do desenvolvimento, acontece a intensificação da sintomologia anterior, ou seja, basicamente o quadro febril dessa pessoa tende a piorar nessa segunda e terceira semana, e aí vai começar essa porrada de sintomas que a pessoa vai ter. Então, se você tiver alguém anotando aí, tiver assistindo 2x, eu recomendo tirar 2x e se preparar para anotar agora, porque os sintomas são esses: quadro de toxemia, que é basicamente o acúmulo de toxinas no sangue, que vai estar acompanhado de prostração e torpor. Prostração é basicamente o abatimento tanto da sua força física e da sua força psíquica, ou seja, você vai estar meio deprimido tanto fisicamente quanto mentalmente. E torpor é basicamente indisposição. Olhar inexpressivo, também conhecido como olhar típico. Obstipação intestinal, que seria a
a dificuldade para evacuar, que vai estar acompanhado, alternado com diarreia líquida e esverdeada. Icterexia, que é um quadro onde a coloração da pele do paciente vai ficar meio amarelada. Hepatosplenomegalia, que seria o crescimento em conjunto do fígado e do baço. Meteorismo, que é o acúmulo de gases dentro da flora intestinal. Borborigmo, que é alguns barulhos que são devido à movimentação de líquido dentro do intestino. Desidratação e dor abdominal. Então, chegando na última fase dessa doença aqui, que é a fase da convalescência, que é basicamente durante a semana 4, onde é basicamente a semana onde já vai ter a semana de melhora, onde o quadro febril ele vai tender a diminuir progressivamente e os outros sintomas também vão diminuindo cada vez mais. Falando então sobre os métodos de diagnóstico que a gente tem para identificar se é a bactéria salmonella ou se é a febre tifoide ou paratifoide, a gente tem um método inespecífico aqui, que seria o hemograma, porque durante a fase inicial dessa bactericemia, dessa infecção bacteriana, o hemograma ele pode dar um pouco alterado na questão de leucopenia e pode dar também algum tipo de anemia, uma anemia moderada. Hemocultura, que é basicamente procura de micro-organismos patógenos dentro do sangue, vai isolar esses micro-organismos patógenos presentes no sangue. Coprocultura, que é o exame de fezes. E a mielocultura, que vai ser um método diagnóstico basicamente imprescindível quando a gente está tentando diagnosticar uma febre tifoide, que é a cultura do sangue da medula óssea em busca de algum tipo de micro-organismo patógeno. E aqui por último, falando sobre o tratamento em si, quando a gente está falando da gastroenterite, que é o que eu falo lá no começo, que é o sintoma mais básico, quer dizer, a patogenicidade mais básica da salmonella, basicamente o tratamento que a gente vai ter vai ser a reidratação, porque durante a gastroenterite provavelmente vai ocorrer algum tipo de diarreia, e graças a essa diarreia vai ocorrer a perda de líquidos, a perda de eletrólitos, e vai ter que fazer a reidratação, seja de forma oral ou de forma endovenosa. Já aqui, quando a gente está falando da questão de antibiótico terapia, que já é quando acontece uma septicemia, o principal aqui que a gente vai ter em mente aqui vai ser o cloranfenicol, que vai ser 50 mg por quilo ao dia, por via oral ou via intravenosa, de 6 em 6 horas enquanto houver febre, e 25 mg por quilo ao dia por mais 14 dias depois de cessada a febre, ok? Esse cloranfenicol, principal antibiótico que a gente vai utilizar nesse caso. Já quando tiver um caso mais grave assim, um caso mais grave, um caso que tem mais risco ao paciente, vai ser usado a ceftriaxona como primeira opção, que vai ser de 50 a 100 mg por quilo ao dia, de forma intravenosa de 12 horas, sendo o máximo de 4 gramas ao dia por um período de 10 a 14 dias. E também, falando aqui em casos de, por exemplo, em casos de gestantes, nesse caso, a primeira opção, em casos de gestantes, vai ser a amoxicilina, que é dose de 50 a 75 mg por quilo ao dia, de via oral de 8 a 8 horas por 14 dias, ou seja, 2 semanas. Então, primeira opção, em caso de septicemia, é cloranfenicol. Se for uma septicemia já mais avançada, em um estágio mais grave, onde o paciente esteja correndo mais risco, primeira opção, ceftriaxona, e também aqui a segunda opção seria ciprofloxacina. Já se for uma paciente, no caso, um paciente gestante, a primeira opção vai ser a amoxicilina e a segunda opção vai ser sulfametazol mais trimetoprim.
Então, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, é só deixar o like aqui embaixo e recomendar a aula para alguém. Até a próxima.